Olá, como fazer gráficos de tensão e deformação e encontrar a resistência máxima que a gente vai ter em um pilar. Então, para demonstrar isso aqui, eu vou demonstrar esse pilar aqui. É um pilar de 25 por 50, com 8 barras de 16, vai dar uma taxa de aço em torno de 1.3 aproximadamente, que é 2.3, comprimento de 2 centímetros, FSK de 30 e 16 centímetros quadrados aqui. Ok? Bom, primeira questão que eu vou fazer, eu vou demonstrar vários domínios concretos. Lembrando que o que são os domínios concretos? Domínio 1, muito tracionado. Domínio 5, muito comprimido. Ok? Vamos demonstrar qual é o domínio 2, que no caso, dependendo da taxa de aço, pode ser ou não em domínio de compressão. 2A, tá? O domínio 2A é o quê? É quando o concreto não chegou a plastificar. Ok? Então, digamos, eu vou pegar aqui, ó. Primeiro que eu fiz esse gráfico aqui. O que é esse gráficozinho aqui? Esse gráfico base aqui vai me dar quanto de tensão tem em cada peça. Então, o que eu tenho aqui é o seguinte, ó. Esse é o gráfico base. Eu tenho uma tensão limite de 0,2%, que conforme o NBR-18 é o nosso EC2 aqui, ó. Até ficar 50, o EC2 é igual a 2,0 por milhar, ou 0,2%. Ok? Mas lembrando que o gráfico de tensão e deformação do NBR-18 é o quê? Eu tenho um regime de nascimento elástico, depois ele começa a ser semiplástico, né, elastoplástico, e do 2% até o ECU, que o ECU é de 3,5%, deve ficar 50%, eu tenho uma deformação total de 0,35%. Então, dessa linha aqui, ó, então, vamos imaginar que essa aqui é a seção base. Então, onde eu estou aqui, ó, é a seção neutra. Então, eu concretei uma peça, não apliquei carga nenhuma, ela está com a deformação assim, ok? Quando ela chega a deformar 0,2%, eu cheguei no limite do concreto. Mais do que isso e nada é a mesma coisa, ok? Mas o meu concreto chega até 0,35%. Então eu consigo ter uma boa região com a tensão total, ok? Próxima questão aqui é o seguinte. O nosso aço tem um FYD de 5 sobre 1.15, ok? Com um E de 2100, que é o módulo da cidade, o aço vai ter que deformar 0,207% do tamanho dele para atingir a resistência limite. Que é o quê? Que é basicamente o 5 sobre 1.15. Então eu marquei aqui com uma linha em rosa aqui, ó, que é essa linha em rosa aqui, ó, que fica próximo de 0,2, qual a tensão, ou qual a região onde, se chegar aqui, o meu aço está 100% solicitado, e eu consigo aproveitar a resistência total dele, ok? Normativamente, eu posso chegar a 1% de deformação do aço, a partir disso a fissuração do concreto tão elevada, que eu vou considerar que ali não dá mais, ok? Então, 1% do meu limite aqui, 1% do meu limite aqui. Tecnicamente, desse lado não precisa, porque eu vou imaginar o lado direito comprimido, mas que é a questão base. E como o meu pilar tem 25 por 50, eu vou considerar o sentido menor, eu dizer aqui de 25 centímetros de largura, ok? Essa que é o nosso gráfico base. Então, primeira coisa, a linha de divisa entre o domínio A, 2A e 2B. Domínio 2A é quando o concreto não chegou a... tem uma pequena região comprimida, mas não chegou a plastificar o concreto. Enquanto que aqui, domínio 2B já chegou a plastificar. Então, na linha limite entre 2A e 2B, eu puxo uma linha. Tá? Porque tem que simular. Ou eu vou até o limite do aço, ou até o limite do concreto, ou os dois. Okay? Então, no limite 2A, eu cheguei no limite de tração já do aço, né? 1% de tração, puxei uma linha do eixo do meu vergalhão até o 0,2% do concreto, ok? Domínio 2B, ou entre o domínio 2B e 3, né? Porque qualquer ponto aqui, ó, se a linha tivesse, sei lá, aqui, ó, seria 2B, ok? Então, no limite entre 2B e 3, eu puxo uma linha do máximo comprimido, né? A partir do momento que eu tenho mais do que uma pequena região em 0,35%, ou o aço não chega a chegar a 10%, então no mínimo 3, ok? 10 por milhar, ok? Então a questão é que digamos, o concreto chegando no 0,35% e o aço chegando a 1% é a divisa do mínimo 2B e 3, ok? Se o aço não chegar no limite, é o 3. Se o concreto não chegar no limite, é o 2B, entendido? E o 2B e 3 seria bem na região onde, no estado limite último, ou seja, quando a peça for falhar, o concreto e o aço estão no 100%, ok? Tá? Mas a questão é que, desde que o aço deforme 0,207, eu já estou aproveitando a resistência total dele. Então, domínio 3, né, quando eu aproveito a resistência total do aço e do concreto. Que eu tenho essa linha aqui. Okay? Que eu vou do eixo do aço, onde está escoando, né, onde ele está escoando, não o limite dele, mas onde ele está escoando, até o 0,35% do lado comprimido. O concreto está no máximo comprimido, o aço já está tracionado,
100%, está tracionado 100%, ok? Então, só que o domínio 3 eu não cheguei o aço chegar a 1% de deformação, não. Ele está resistindo, mas não com deformação gigante, certo? Domínio 4, entre domínio 4 e domínio 4A, é quando eu tenho o quê? Basicamente, onde eu tenho uma certa região do concreto, digamos aqui, ó, eu tenho o aço basicamente sem função. Por quê? Porque eu tenho uma deformação zero na região do aço embaixo. Ou seja, eu estou com basicamente quase toda a seção comprimida e só a parte do cobrimento aqui que não está comprimido, está tracionado. Tá? Então, um lugar bem simples, porque o aço do lado esquerdo tecnicamente não tem função nenhuma. Tá? Só uma questão do gráfico, né? Que a gente usa o ponto gráfico, e esse é um ponto fácil de calcular no caso. Depois disso, a gente tem o domínio 4, entre o domínio 4A e o domínio 5, né? Que seria o quê? Que seria onde o concreto está todo comprimido ou só tem uma pequena região, digamos, o domínio 4A é quando só uma pequena região do cobrimento de um lado não está comprimido, ok? A gente só ignora aquela seção e calcula o resto, tá? Chegando até o domínio 5, onde está tudo comprimido. E o limite do domínio 5 é totalmente comprimido, é um domínio extremamente fácil. Então vamos começar pelo domínio 5, um domínio extremamente fácil. O que eu tenho aqui é o seguinte, ó. Eu tenho basicamente toda a seção totalmente comprimida, né, no limite do domínio 5, é quanto que o concreto consegue chegar no máximo de compressão sem nenhum momento. Ok? E daí um pilar de 25 por 50 chega a 227 toneladas. Só que a questão é a seguinte, eu vou ter a resistência concreta 227, eu vou ter a resistência do aço, que eu calculei aqui, ó, que é basicamente basicamente a área de aço vezes o FYD menos o que o concreto, o que o aço tirou de concreto. Porque se eu coloquei 8 centímetros quadrados de aço, eu tirei 8 centímetros quadrados de concreto. Dá uma pequena diferença, né? Vai de 35 para 33,5 toneladas. Tá? Então a questão é, o domínio 5 é o domínio mais fácil, eu vou pensar o quê? Tudo comprimido. Tudo comprimido, a estrutura simétrica não tem momento nenhum resistido. Mas a questão é, eu chego a uma resistência à compressão de 294,5 toneladas. Ok? Mas o momento é zero. Agora, vamos demonstrar um caso um pouco mais complicado, que é, digamos, o limite entre o domínio 2A e o domínio 2B. Como que seria feito esse gráfico? Seria o seguinte aqui, ó. Primeiro, o meu aço aqui, ó, se eu for pensar o eixo do meu aço, ele não está, digamos, abaixo daquela linha rosa. Essa linha rosa aqui, ó, não, ele está muito pouco solicitado, ok? Então a questão aqui é o seguinte, ó. Como ele está só 0,018% solicitado, eu tenho que calcular quanto de resistência ele tem. Tá? Do lado tracionado, tracionou bastante. Né? Digamos, essa seria a deformação do seção. Então ela comprimiu um pouquinho, mas tracionou bastante. Domínio 2. O que aconteceu foi o seguinte, ó. O lado tracionado suporta o AS vezes FYD. Agora, o lado comprimido, o aço, suporta apenas o 33,5, né, que é a resistência limite, só que vezes a deformação que ele teve, dividido pela deformação que ele poderia ter. Ok? Então vai dar, tipo, aqui vai dar uma carga de 2,8 toneladas. Ok? Tá? Então é uma carga muito baixa do aço em si. Na verdade, até aqui posso até colocar uma escala maior, porque nessa região aqui, ó, o concreto é mais forte que o aço por enquanto. O concreto é mais forte que o aço aqui. Bom, tem a questão seguinte, eu tenho essa pequena região aqui do concreto comprimida. Quantos centímetros eu tenho comprimida aproximadamente? São poucos centímetros aqui, ó. No caso aqui tem milímetros, mas sei o que? Isso é 3,6 centímetros comprimidos. Ok? É uma pequena região de concreto comprimida para estar no domínio 2. 2A no caso. Tá? Então o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. Essa pequena região, que vai dar tipo 0,438 centímetros tonelada de força. O que eu fiz aqui foi o seguinte. Eu calculei a área aqui, ó. Sendo aqui eu tenho centímetros, aqui eu tenho tonelada de força. Vai dar centímetros tonelada de força. No caso, vai dar centímetro tonelada de força por centímetro quadrado. Ok? E aí eu multiplico pelos 50 centímetros de comprimento que tem meu pilar e vai dar 21,9 toneladas que essa pequena região de concreto resiste. Ok? Então a primeira questão é que a pequena região de concreto, como eu tenho 50 de largura, já dá uma resistência bem elevada. Tá? Então, no primeiro caso eu tenho quase 35 toneladas de tração, 21,9 toneladas de compressão do concreto e 2,8 toneladas de compressão do aço. Ok? Eu somo tudo isso aqui e é a carga limite de compressão para o meu concreto. E o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. 2,33 mais 21,9 menos 34,97, eu teria que ter 10,17 toneladas. Eu teria com o pilar tracionado com 10,17 toneladas de força. Ou seja, um pilar com essa taxa de aço acima de 1%, ele só vai falhar no domínio 2A se ele estiver tracionado. Não tem como um pilar no domínio 2A, lembrando que domínio 1 é muito tracionado, 5 é muito comprimido, o 2A ainda é bem tracionado. Então, não vai acontecer no pilar falhar por compressão, nesse caso. Ele vai estar tracionado. Okay? Então, só precisa me preocupar com esse domínio se o pilar estiver tracionado. Okay? Depois eu pego a distância do eixo
do pilar até cada força, ok? E multiplico força por distância, que dá momento, ok? Então pego 34,97, lembrando que eu vou imaginar um momento fator positivo, digamos, um momento fator sentido horário como positivo, mas você pode considerar o contrário, tanto faz. Mas a questão é 34,97 mais 2,83, né? Esse 34 esse 2,83, multiplicado pelo 9,2, mais a força concreta de 21,9, multiplicado pelo 11,1, que é a distância até o eixo. 5,9 toda força metro. Mesmo tracionado suporta isso. Agora, domínio 2B. Mesmo princípio, só que como eu tenho uma região de compressão maior, ok? Passa do vergalhão aqui, ó. Esse aço aqui ó, já está em 0,145 vezes 0,018. Vai acontecer mesmo princípio. Eu desenho a SYD aqui, ó. Calculo o 33,5 vezes a deformação do aço dividido pela deformação onde ele chega no estado limite, digamos na deformação, na tensão limite, ok? E essa pequena região de concreto aqui, ó. Inclusive a questão aqui, tá? Essa pequena região de concreto aqui, ó. Essa parte são 19,5 e essa parte reta mais 21,9. Então dá 40 toneladas aqui, ó, 41 toneladas numa pequena região de concreto, ok? Lembrando que concreto, como ele tem um volume considerável, aquela região ali, na prática, é uma grande área de concreto. Tá? E nesse caso aqui, ó, o que vai acontecer é o seguinte, um pilar com uma certa compressão de quanto? 30 toneladas. Ele vai ter, basicamente, o momento resistido aumentou para 9,6. Ok? Mesmo princípio aqui agora, domínio 3. O que vai acontecer aqui é o seguinte, inclusive uma questão aqui, ó. Você está vendo essa curva aqui, ó? Pois é, essa curva que eu fiz aqui, ó, cadê aqui? Eu quero olhar aqui, ó. É essa curva aqui, ó. É essa curva aqui do nosso aço. Eu peguei essa fórmula aqui, apliquei e desenhei ela em 10 pontos. No caso, eu fiz o quê? Fiz o seguinte aqui, ó. Coloquei FCD aqui, imaginando ficar 30. Se você ficar 25, seria um princípio similar. Ok? Tá? Inclusive, posso fazer o seguinte, para demonstrar que vai dar basicamente a mesma coisa. Esse dividido por esse, com... Essa que é a questão básica que tem que entender o quê? Que o concreto, ele não cresce linearmente. A resistência do concreto não é linear. Ela começa mais rápido, depois ela vai reduzindo. Ou seja, eu colocar aqui FCK 25 vezes 30, ó. Aí vai continuar sendo 16,2. A questão é, a minha deformação limite do concreto é 0,2%, onde ele vai atingir 85% da resistência. Aqui é o nosso OCD. Tá? Mas, com 10% do limite, ele já tem 16%. Ok? Por quê? Porque o concreto ganha resistência mais rápido. Ok? Ou se eu pegar aqui pela resistência limite, aqui até vou travar ela aqui, ó, com F4, mas a questão é que ele ganha a resistência inicial mais rápido. Ok? O primeiro 10% da deformação já dá 19% da resistência. Depois dá mais 17. Depois dá mais 15. Depois dá mais 13. Depois dá mais 11. Tá? Depois dá mais 9. Depois dá mais 7. Mais 5. Mais 3. E mais 1. Ok? Você percebeu esse padrão, né? Pois é. Então esse que é o padrão. A gente tem um padrão aqui, né? Que é 19, digamos, mais 19, mais 17, mais 15, mais 13, mais 11, mais 9, mais 7, mais 5, mais 3 e mais 1. Então, se eu estou com 90% da resistência da deformação, eu já tenho 99% da resistência. Entendido? Então, o que acontece que é importante aqui é que o concreto ele tem uma boa resistência antes de chegar na deformação limite. Tá? Mas, voltando para cá, a questão que tem aqui, eu fiz essa curva aqui, ó, com aquela mesma questão. 19%, mais 17%, mais 15%, mais 13%, padrão que você entendeu. Tá? Fiz essa curva aqui, ó, que é essa curva que eu só tombei ela de ponta cabeça e coloquei aqui. Okay? E a questão é, quando eu chego no limite do domínio 3 e do domínio 4, eu já tenho uma boa região de concreto comprimida. Okay? Tá? E eu teria uma resistência acima de 100 toneladas já. Tá? Não só isso, mas no limite do domínio 3 ao domínio 4, eu estou com um momento fletor resistido de, ó, como eu tenho essa resistência total aqui, ó, de 98 toneladas, eu estou com um momento de 14 toneladas por força metro. Okay? E isso é um padrão que vai acontecer, que digamos, um pilar vai estar no aproveitamento máximo, o concreto resistido máximo e com a menor taxa de aço relativa à carga, quando eu tenho ali uma compressão em torno de 42,5% da carga total. Okay? Ou 50% do ACD, no caso. Tá? E a questão é, lembra que eu tinha calculado aqui, ó, que tinha dado 227,5? Pois é, 227,5 dividido por 2 seria 113. Aqui eu estou com 100, eu estou próximo de 113. Tá? Eu sei que esse pilar, se eu colocar mais umas 10 toneladas, eu vou ganhar mais uma tonelada de força metro de momento. Okay? E o ideal é eu ficar bem no início do domínio 4 para ter um pilar eficiente. Porque no limite do domínio 3, eu estou quase entre o domínio 3 e o domínio 4. Né? Quando eu entrar no domínio 4, eu já estou com 90% da resistência. Se eu aumentar um pouquinho mais, eu chego no limite.
ok? Digamos, do pilar com menor taxa de aço ou com maior resistência equivalente. Tá? Depois tem o domínio 4 ao 4A, né, que é essa região aqui, ó, onde eu já tenho basicamente quase todo o concreto comprimido e o aço não está ajudando praticamente nada já. E o que vai acontecer? O aço tracionado, ele reduz a compressão total, mas ele aumenta o momento resistido. Então o que acontece aqui, ó, é que eu vou para uma resistência de 100 de 98 para 193, nessa pequena região do domínio 4. Então o domínio 4 vai tipo, de 100 a 200 toneladas no pilar desse. É uma diferença considerável, mas a questão é, nessa região aqui o momento vai de 14 para 7,8. Ok? E quando a gente chega no domínio 5, digamos, domínio 4A, que é bem no limite, esse momento começa a cair rapidamente. Ok? Quando o aço começa a comprimir, esse momento resistido cai rapidamente. E a questão é, quando eu vou de 193 toneladas para 224, o momento já cai pela metade praticamente. Ok? Uma diferença de carga pequena. Ok? E claro, quando eu chego nesses 294, eu não tenho resistido em momento nenhum. E se eu quiser suportar a flex compressão, teria que aumentar a taxa de aço. Ok? Tem como a gente planilhar isso aqui? Sim, sem problemas. Vamos pegar uma planilha base aqui, ó. Inclusive, posso usar essa planilha aqui como base aqui, ó. Só que eu vou fazer. O padrão que eu faço geralmente nas planilhas. Deixo sempre em arrow minhas planilhas. Sempre escala dessa. É uma questão minha. Tá? Pego aqui, puxo uma linha aqui, ó. Do lado esquerdo, já separar o que é uma coisa e o que é outra. Tá? Eu calculo aqui, ó. Cálculo de seção em flexo. Ou seção do domínio. Ou cálculo de domínios do concreto. Domínio de resistência, né? Resistência por domínio do concreto. Por domínio. Ok? Tá? Do concreto aqui. Beleza? Concreto armado. Concreto armado aqui. Certo? Posso aumentar aqui já a escala, deixar em negrito isso aqui. Beleza? Colocar essa escala de 16 aí pode ser. Então vamos começar. O que eu tenho que determinar da minha seção? Número 1. Qual é a minha seção? Então, vou considerar o que? Esquece aqui. Largura aqui, ó. Largura da seção. Imaginar que seja 25 centímetros, né? Porque é o que eu tenho na prática. Ok? Comprimento, ou comprimento da seção. Isso aqui, digamos, é os 50, né? A altura do pilar não importa, porque isso aqui vai ser quando for calcular as SBUTs e tudo mais. Aqui eu já tenho o resultado das SBUTs, ok? 25 por 50 aqui. Tá? Depois se você modificar, se colocar só em 14 por enquanto. Largura de seção, comprimento de seção aqui, foi. O que mais que eu tenho que ter? FCK. FCK, digamos, seja 30 MPa. Pode ver isso aqui, a diferença que a gente vai ter de 25 para 30 para 35 entre os fatores. Ok? FYK, resistência do meu aço, 500 MPa. Tá? Pode ser outra coisa? Pode. Tá? Vou imaginar aqui 500 MPa porque vai ser uma seção de concreto. De pilar, por exemplo. Tá? Se fosse uma viga, poderia ser um ferro de 8, vai ficar um ferro de 5, por exemplo, que daria 600 MPa. Ok? Mas, em um caso específico. Próxima questão que a gente tem aqui agora. Então, largura de seção foi, comprimento de seção foi. Ok? Agora colocar deformação na região, ou na compressão máxima. Tá? Vai ser de quanto? Vai ser de, no máximo, 0,35. Vamos imaginar que eu quero verificar se realmente, esquece aqui, quero verificar se realmente no domínio, entre o domínio 4 e o domínio 4A, onde eu tenho uma deformação limite aqui, ó, de 0,35% aqui, ó, 35 aqui, então eu vou ter o quê? Esquece isso aqui, vai ser 0,35 aqui, ó, e já colocar isso aqui, mesclar isso aqui e colocar em porcentagem, tá? Isso aqui 0,35%, ok? Tá? E deformação na tração máxima, né? Que depende do caso, pode ter deformação de tração máxima aqui, eu estou imaginando compressão como positivo. Tá? Peraí, joguei aqui, aqui eu vou colocar mais duas casas decimais, né? E aqui eu vou colocar o quê? Bom, o domínio 4A aqui, ó, é essa região aqui, ó, só, digamos, região aqui vai ter uma pequena região tracionada aqui. Então, vou colocar o quê? Que a princípio aqui, ó, vai vir até aqui, ó, eu tenho o quê? Aqui eu tinha 35, aqui eu tenho daqui até aqui, ó, 5,3. Então, vem aqui, ó, menos 0,053. Ok? Posso até colocar, quem sabe, mais uma casa decimal aqui para ter informação total aqui, beleza? Tá? Até, quem sabe, 25, colocar uma casa decimal a mais para abrir um pouco de espaço aqui, beleza? Aí, ó. Tá? Agora abrir um pouco de espaço para caber 3 casas decimais aqui, depois é vírgula. Ok? Essa é a função de tração máxima, né? Que se for positivo aqui também, vai ser, ou colocar compressão mínima, né? Aqui que daí vai imaginar que com base a compressão está negativa a tração. Ok? Esses são os dados que eu preciso ter. O que mais que eu preciso ter? Cobrimento do concreto, ok? Cobrimento do concreto. Vamos imaginar que eu vou trabalhar aqui nesse caso os 2 centímetros, né? 2 centímetros aqui, ok? Próxima questão que eu tenho que ter vai ser o diâmetro do estribo, vai ser 5 milímetros aqui, o estribo mais comum vai ser 5 milímetros. Até dá para trabalhar com outra coisa, mas meio que o padrão é 5 milímetros, a não ser que seja um pilar especial, ok? E diâmetro do
vergalhão. Diâmetro do vergalhão aqui, para que eu troco o vergalhão de 16, e quantia de barras, ok? Quantas barras de vergalhão eu vou ter? Nesse caso, eu imaginei 8 barras. Eu não preciso ter depois da vírgula aqui, não existe depois da vírgula, ok? Essas são as informações que eu tenho que lançar, ok? A deformação está aqui, FYD está aqui, OCD está aqui, eu vou calcular, ok? Deformação limite 0.2 e o 0.207. A questão é, como que eu vou calcular essa areazinha aqui? A gente já vai ver. Mas, inicialmente, eu vou começar o quê? OCD, resistência do concreto, limite na compressão, ok? Então, quanto que o concreto chegar, se eu chegar em compressão? A questão é, vou limpar aqui, beleza? Meu OCD vai ser igual a meu FCK sobre 100, para ter tonelada da força por centímetro quadrado, tiro o meu coeficiente de segurança e tiro a perda de resistência por cargas de longo prazo. Vai dar 132 kg aqui. Ok? Próxima questão, FYD. Ok? FYD é quanto? O FYD é igual a o aço, dividido por 100 para ter tonelada de força, dividido por 1.15, que é meu coeficiente de segurança do aço. 4.35, eu tinha calculado de antes, 43.48, ok? Próximo, eu vou calcular o FYD sobre E, que é o quê? Que é a resistência do meu aço a cargas dividido pela resistência do meu aço à deformação, que é isso aqui dividido por 2100. Isso aqui é uma porcentagem. Daí a questão é, vai dar aquele 0.207 que eu tinha demonstrado. Aqui é o caso a mais 0.2070. Tanto faz. Tá? Aqui é tonelada de força por centímetro quadrado. Aqui é tonelada de força por centímetro quadrado. Eu mesclo esses dois aqui, porque não tem caso, né? Porcentagem não tem caso, ok? E próxima questão é, eu vou calcular o FYD menos o OCD, que é o quê? Para saber a resistência da parte comprimida dos meus vergalhões, ok? É uma questão simples, é esse menos esse aqui, ok? 4.166 tonelada de força por centímetro quadrado, ok? O que mais que eu preciso ter aqui agora? Área de aço. Ok? Então, a área de aço que eu vou ter vai ser o quê? Vai ser igual a, basicamente, área de aço, ou cada lado do caso, né? A área de aço sobre 2 aqui, por ser a área de aço do lado comprimido, mais a área de aço do lado tracionado. Que vai ser igual a o diâmetro da barra aqui, ó, A ao quadrado, vezes π, sobre 400. Ok? Multiplicado pela quantia de barras, dividido por 2. Ok? 8.042 tonelada de força. Ok? 8 centímetros quadrados, que é centímetros quadrados. Ok? E Fy na tração, ok? Isso que vai ser do quanto que o aço tracionado suporta na tração, ok? Que vai ser igual a área de aço multiplicado pelo FYD e Fy na compressão, ok? Compressão aqui, que vai ser igual à mesma fórmula, só que para compressão, vai ser igual a o Fy menos OCD multiplicado pela minha área de aço, que é o 33,5 que a gente já tinha visto antes. Ok? Aqui é tonelada força, não é tonelada força, é só tonelada força. Aqui é só tonelada força. Beleza? Então, esses dados aqui tem que ter. Isso aqui eu posso colocar, quem sabe só. Não precisa ter tantas casas depois da vírgula, né? Quem sabe que eu posso colocar só mais uma casa para ficar em quilograma força aqui para o lado. Ok? Mas essas que são as minhas informações base. Agora, o que eu tenho que calcular aqui é o seguinte, ó. Distância, eixo, até, digamos, até o vergalhão. Então, ou seja, do eixo do meu concreto até o vergalhão eu tenho quanto? Basicamente eu tenho o quê? Vamos calcular primeiro. Pegamos o tamanho total da seção, menos 2 vezes o comprimento, porque eu tenho comprimento dos dois lados. Ok? Menos o estribo, eu tenho estribo dos dois lados, então vezes 2, só que convertendo para centímetros, dividido por 10. E isso aqui vai me dar a distância de fora a fora dos vergalhões. Agora eu pego o diâmetro do vergalhão, multiplico por 2 para ter 2 vergalhões, divido por 2 para ter até o eixo, ignoro, e divido por 10. Ok? Essa vai ser a distância de eixo-eixo entre os vergalhões. Divido por 2 e eu tenho a distância do vergalhão até o eixo da seção, 9,2 centímetros. Ok? Então, essa que é a distância do eixo, digamos, da ponta até o eixo do vergalhão. E também distância ponta até o vergalhão. Que vai ser o quê? Vai ser basicamente a distância que é quanto que eu tenho do extremo da seção até o eixo do vergalhão, que vai ser igual a então a seção aqui, ó, dividido por 2, menos a distância até o eixo do vergalhão, que vai dar 3,3 centímetros. Ok? Agora, deformação total que eu vou ter. Ou seja, quanto de deformação de diferencial, delta de deformação, né? Deformação aqui é quanto que eu vou ter do lado tracionado até chegar no lado comprimido. Isso vai ser igual a, basicamente, deformação de compressão máxima menos deformação de compressão mínima, que no caso tração vai dar 0,403, também não tem unidade porque é uma porcentagem. Ok?
Agora, deformação no vergalhão de compressão mínima. Ou, pode ser deformação, né, no vergalhão de compressão mínima. Ok? Que vai ser o quê? Vai ser quanto de deformação eu tenho no vergalhão do lado menos comprimido. Que vai ser igual a, basicamente, o meu delta de deformação é 0,403. Divido isso aqui por 25, eu tenho um delta de deformação, no caso aqui, ó, colocar em porcentagem, mesclar aqui, ó, para cada centímetro eu tenho um delta de deformação tipo 0,06, multiplicado por esse 3,3, mais esse delta de compressão aqui, ó, em domínio 4A, eu espero que não tenha deformação nenhuma, porque se tem alguma coisa errada, não é aquele limite de deformação. Ok? Agora, deformação do vergalhão de compressão máxima. Vai ser uma questão similar, só a questão é, esse formulário aqui, ó, ao invés de usar o 3.3 aqui, ó, eu vou usar o quê? Eu vou usar a largura da seção menos o 3.3. Ok? Tá? Então vai dar aqui, ó, 0.297 aqui, não precisa de tantas casas decimais. Ok? Tá? Então, isso é a questão básica. Agora, força no vergalhão de compressão mínima vai ser igual a... Lembrando que eu considero a tração para cima. Tá? Então, vai ser igual a... Pegamos esse delta de força de compressão aqui, ó, dividimos pelo meu FYE e multiplicamos pela resistência da tração. Que nesse caso vai ser, que, tipo, por questão de arredondamento aqui, ó, não deu exato zero, mas tecnicamente é zero. Ok? Isso aqui, claro, vai ser o mínimo, né? Vai ser o mínimo entre essa fórmula ou a tensão máxima. Né? Se tivesse uma tensão mais alta, não poderia ser maior que a tensão máxima. Okay? Nesse caso deu tipo 33 kg aqui, ó, que na verdade é um zero ali, que eu não redondei exatamente, então deu exatamente zero. Né? Tipo, aqui seria tipo 0.0531, ou 53, deixa eu ficar, 5321, quem sabe aqui, ou 5322 aqui, vai chegar no 00 ali. Eu posso até acertar aqui na mosca, mas você entendeu a questão, né? Que na prática eu estou arredondando um pouquinho aqui, ó, então não deu exatamente o zero. Ok? Entendeu isso aqui? Agora, força de compressão ou força no vergalhão comprimido máximo, né? Agora, quanto que o vergalhão comprimido máximo tem? Mesma fórmula base aqui, ó. Só que agora, essa fórmula aqui, eu vou colocar embaixo aqui, ó. Vai ser o quê? Vou usar a resistência na compressão e não na tração. Ok? E eu vou usar a deformação do lado da compressão máxima. 33,5 toneladas da força. Ok? Entendido isso aqui? Agora, a próxima questão que eu vou ter vai ser quanto do concreto comprimido. Então, porcentagem do concreto comprimido. Ok? Vai ser o quê? Vai ser igual a... Posso ter quem sabe fazer isso aqui. Ó. Essa parte de informação eu vou jogar aqui. Ó. Quem sabe jogar para... Ou parte do concreto aqui, joga aqui para cima e continua uma nova tabela aqui. Ok? Puxo mais uma linha aqui e continua uma nova tabela aqui. Tá? No caso, que posso deixar jogar aqui um pouco mais para baixo. Então, eu já deixo essas informações aqui, ó, todas aqui em cima também. Que dessa parte aqui que tem texto mais largo, fica toda aqui. Então, isso aqui é uma questão de formatação. Beleza? Porcentagem do concreto comprimido, então, vai ser igual a... Só jogar aqui para cá, joguei aqui para cá. Vai ser igual a... Primeira coisa, o máximo entre todo concreto comprimido. Eu não posso ter mais que todo concreto comprimido. Ou, alternativamente, eu vou ter ou a deformação, digamos, pegar a deformação de compressão, ou pegar aqui, ó, pode ser a deformação de compressão máxima dividido pela deformação total. Ok? E nesse caso vai dar, só colocar mais algumas casas decimais aqui, ó. Espera aí, isso aqui, não, não é o mínimo, né? O mínimo, porque nunca pode ser maior que 1. Tá? 86,8, 87% do concreto está comprimido. Entendido? Agora, como que eu sei a força exata do concreto? Aqui entra a questão. Como aquele gráfico tem um padrão, né, de 19, 17, 15 e tudo mais, o que eu tenho aqui é o seguinte, ó. Eu peguei aqui, ó, desenhei o gráfico aqui, tá? E eu calculei a área dele, tá? E essa região aqui, ó, onde está entrando, iniciando no regime elástico, depois vai para o regime elastoplástico, eu tenho aproximadamente 2/3 dessa área total, entendido? Tá? E o eixo dela está a 3/8 do lado maior. Só que o que importa isso não é só a região, quero pensar a região total comprimida. Então eu fiz a mesma região total aqui, ó. Lembrando que eu tenho tipo 0,15 aqui e aqui eu tenho 0,2. E a questão é, eu tenho, digamos, dessa região comprimida eu tenho 80,87%.
Ok? Ou seja, aquele item da norma que a gente fala, que a gente usa 0,8, né? Normativamente, se tem uma região comprimida, eu calculo a área total como se estivesse totalmente comprimida, eu usava 80%. Se a gente for calcular exatamente pelas fórmulas da norma, seria 80,87%. Então, próximo, né? Tá? E a gente consideraria a 40% da região aqui. Tá? Se a gente for pegar aqui pela norma, a gente teria o 0,8 aqui. Cadê aqui? Ó? Não é isso que eu quero. Tá? Mas a gente tem um item específico da norma que fala sobre de considerar 80% da região comprimida, né? O X no caso. Tá? Agora achar, aqui ó, não é esse aqui que eu quero a região comprimida aqui. Tá? Agora, só porque eu criei o item específico, eu não vou achar o item específico da norma que fala sobre o X. Não vai ter, agora não vou achar aqui. Mas a ideia básica que a gente tem na norma é o seguinte, ó, posso pagar aqui. A questão que eu tenho aqui é o seguinte, ó, eu tenho uma seção de concreto. Se a deformação é até aqui, ó, eu vou pegar o quê? Eu vou usar 80, então daqui até aqui, ó, eu tenho um valor de um x aqui. Tá? Eu vou usar, basicamente, 0,8x e considerar que a compressão é retangular nessa região. Dá um valor muito próximo dessa questão aqui. Ó, daria 40% aqui, daria 80% aqui. Então, a gente pode usar essa simplificação da norma. Okay? Então, a questão é na prática aqui, ó, vai ser não esse valor aqui, mas 80% desse valor aqui. Entendido? Então, eu vou usar 80% da região comprimida, não 100%. Entendido? Tá? Essa é a questão base. Tá? Eu vou usar, na prática, 69% do concreto comprimido. Que vai me dar o que para mim? Vai me dar, no caso, resistência do concreto. Tá? Vai ser igual a meu OCD multiplicado por minha porcentagem comprimida, multiplicado pela largura de seção, multiplicado pela comprimida de seção, que deu 158,100 tonelada-força. Não força aqui, não tem valor maior, é só tonelada-força. Quando que eu tinha calculado? Tinha calculado 159,8. Quanto que deu aqui? Ó? 158,1, que pode ser uma pequena diferença, deixa eu verificar aqui. Pode ser uma pequena diferença, porque aqui eu considerei realmente o formato exato de usar 80,37, aqui eu estou usando 80, tá? Mas é uma diferença mínima, não é uma questão de uma tonelada-força aqui, até porque vai ter uma pequena diferença no momento também. Ok? Agora, distância de distância do eixo até o eixo do concreto, ok? Distância do eixo até o concreto, no caso, né? O eixo do concreto. E a questão é que, onde que está o meu eixo do concreto? Como que eu estou usando 69% da compressão, vai ser metade disso, né? A gente vai usar, pegou 80% da compressão, no meio está o concreto, que vai ser igual a, basicamente, esse valor aqui, ó, dividido por 2, menos 0,5, porque o eixo é 0,5. Vai dar um valor invertido. Então, eu só pego isso aqui, ó, e multiplico por menos 1. Ok? Tá? Vai dar, caso, 15,28 por... Isso aqui é porcentagem ainda, tá? Isso aqui é porcentagem, mas daí se eu quiser o valor de distância, eu multiplico pela largura de seção. Mas no caso aqui, ó, 3,82 centímetros. Ok? Quanto que tinha dado na minha análise base? Minha análise aqui, ó, tinha dado 2,98. Por que a diferença? Porque aqui eu estou considerando 40% e aqui eu estava considerando 41,54. Ok? Então essa pequena diferença acaba sendo uma diferença, mas é uma diferença pequena aqui no resultado total, 0,8 centímetros, até porque eu tenho uma carga um pouquinho menor, mas eu tenho um momento um pouquinho maior. Vai dar um valor similar aqui, beleza? E aqui é centímetros, ok? Tá? Entendido isso aqui? Agora, o que eu tenho que fazer aqui com base? Tá bom. Dentro da função comprimida aqui, ó, força de vergalhão comprimida aqui. Inclusive, a questão é, se eu tivesse lá menos 0,1 aqui, ó, eu teria o vergalhão já tracionado. Entendido? Tá? Então, agora eu vou calcular compressão resistida. Compressão resistida, que vai ser igual a, inicialmente, a gente pega, vamos começar aqui então, vai ser igual a resistência do concreto mais a resistência do vergalhão mais a força do vergalhão comprimido aqui. Vai dar 191,603 tonelada-força. Ok? Próximo, momento resistido. Então, quanto de momento do trator... Vou até colocar aqui, ó. Vou colocar como ND. ND resistido aqui, ó. Resistido aqui, vou usar ND. E aqui, MD resistido. Ok? Depois tem que dividir pelo coeficiente de segurança para ter a carga real que resiste. Ok? Vai ser igual a... Então, primeira coisa, força no vergalhão comprimido mínimo. Tá? Lembrando que a força, digamos, se eu pensar que meu eixo está aqui, um lado está comprimido, outro lado está comprimido também, ele se opõe. Então vai ser menos a força, no caso, força do vergalhão comprimido, multiplicada pela distância do eixo do vergalhão. Mais
força de vergalhão cobrindo o máximo, né? Multiplicado pela distância do vergalhão. Mais resistência do concreto multiplicado pela distância até o concreto. Ok? Multiplica tudo isso aqui, ó, vai dar um momento torque de 912. Declaro pegar tudo isso aqui e jogar entre parênteses, ok? E dividir por 100 para transformar na força-metro. 9,12 transformar na força-metro, ok? Isso aqui vai dar exatamente o que eu tinha calculado lá? Não, porque eu usei uma simplificação na planilha. Okay? Quando eu fiz o Excel, eu usei exato. Tá? Até quando você pode usar esse exato aqui, pode modificar a planilha para usar 80 para 87 aqui, ó, e que pode usar 41 e 54, é uma diferença pequena. Mas a questão aqui é o seguinte: o que a gente tem aqui é que, pelo cálculo que eu teria 193,3, aqui deu 191,6, então um pouquinho a mais de resistência de compressão pelo CAD, mas um pouco menos de resistência no momento, 7,84. Ok? Tá? E a questão é, para me aproximar um pouco mais, eu posso fazer deformação? Posso. Menos 0,05. Ok? Menos 0,04. Dá 198, 8,6. Ok? Deu um valor similar. Não deu exatamente a mesma coisa, mas deu um valor bem similar. Até essa simplificação da norma, como tem uma pequena plastificação e tudo mais, eu acabo conseguindo uma pequena otimização maior com a simplificação da norma. Ela acaba simplificando contra a segurança. Ok? Mas daí a questão é, se eu sei a deformação máxima, se eu sei a deformação mínima, eu consigo encontrar qual que seja a resistência máxima para qualquer caso. Ok? A gente pode inverter também esse processo. Como assim? Bom, vamos imaginar que eu tenho um pilar. Tá? Eu tenho um pilar de 25 por 50. Na prática, esse pilar tem... Eu vou mexer aqui, ó. Tá? O meu pilar... Tá, até pegar um bloco de notas aqui e colocar aqui, ó. Pilar tem 150 toneladas-força, um ND de 150 toneladas-força e um MD, sei lá, MD de 8 toneladas-força-metro. Ok? Se eu tenho um pilar assim, qual que é a taxa de aço que eu preciso? Bom, a questão é que se eu colocar tudo isso aqui, ó, eu tenho uma carga axial maior e um momento maior. Então, quem sabe eu posso tirar um pouco de aço, só 6 barras. Ok? Dá 190 e 8 toneladas-força-metro praticamente. Então, o que eu posso fazer aqui é o seguinte, eu posso reduzir a compressão do lado, tá? Lembrando que, a questão aqui é o seguinte, ou a compressão tem que estar em 0,35 ou a tração tem que estar em menos 1%. Um dos dois tem que ser. Ok? Até deixar como nota aqui, ó. Ou máxima em 0,35% ou mínima em menos 1%. Ok? Isso aqui é uma regra base, tá? Não tem como estar fora disso aqui. Ok? Então, tipo, isso aqui tínhamos ou máxima 0,5% ou mínimo 1%. Tá? Tecnicamente eu posso deixar os dois, mas um dos dois tem que estar respeitado. Ok? Menos, sei lá, menos zero, eu vou colocar zero aqui, ó. Não, peraí, zero vai entrar com compressão. Na verdade, eu quero fazer o contrário. Eu quero menos 0,06, menos 0,08, menos 0,1 aqui, ó. Já tem um momento maior, uma resistência maior. Se eu colocar só 4 barras. Ok? Então, esse pilar aqui, com 150 toneladas-força e 8 toneladas-força-metro, mesmo com 4 barras de 16 passa. Se eu colocar 12,5, daí já não passa, ó. Falta compressão, falta momento. Se eu colocar, quem sabe, 8 de 10. Ok, 8 de 10 fica bem próximo. Entendido? Posso acertar na mosca ali a compressão? Posso. Tá? Menos 0,105. Ok. Não, menos 0,104. Ok, acertei a 150 toneladas aqui, ó. Posso até acertar aqui um pouco mais a mosca, colocar um pouco mais exato, mas essa aqui é a questão base. Ó, menos 1,0462. 465. Olha, 150 toneladas, 8,29. Então tem um momento sobrando de 0,29. Então, essa que seria a questão base de cálculo. Tá? Essa parte aqui, ó, eu não vou modificar nunca, então eu já posso deixar isso aqui tudo em... Só deixar aqui, ó, em cinza claro, ok? Essa parte aqui, ó, eu posso modificar, deixar, quem sabe, isso aqui em azul claro, ok? Deixar o fundo aqui, quem sabe, azul claro, ok? Aqui também vou modificar, deixar em azul claro. Isso aqui eu não mexo, então eu vou deixar isso aqui, quem sabe, um cinza escuro como resultado. Isso aqui eu não mexo, também deixar com um cinza escuro aqui como resultado, entendido? Então essa é a questão básica. Agora vamos imaginar uma seguinte situação. Que eu tenho um pilar, tá? Digamos que eu tenha... Esse aqui, digamos, seria o oitavo andar, digamos, o oitavo andar de cima para baixo. Ok? O próximo andar, digamos que tenha mais um tonelada-força-metro e mais o quê? 150 vezes 9 sobre 8, eu tenha 168 toneladas e eu tenha 9 toneladas-força-metro. Ok? Então, próximo andar aqui, ó. Andar aqui, eu tenho 169 toneladas de força e um MD de 9 toneladas-força-metro. E vamos ver quanto esse pilar aqui que está com 8 barras de 10. Tá? Lembrando que uma coisa, calcular o S sobre a C já aqui, ó, para não colocar menos que o mínimo. Ok? Questão, a S sobre a C tem quanto? Está igual a área de aço aqui vezes 2, né?
área sobre 2 vezes 2, dividido pela largura, dividido pela condensação aqui, ó. Tá? Então aqui está basicamente a taxa de aço mínimo, 0,503. Vou até deixar uma nota aqui, ó, igual C parênteses. Esse valor aqui, ó, estiver abaixo de 0,004, eu quero que ele avise AS abaixo, mínimo, abaixo do mínimo. Ok? Caso contrário, não quero que avise nada. Ok? Deixar isso aqui, quem sabe, em vermelho aqui, ó, para você tentar fazer com 6 barras, ele já avisa AS abaixo do mínimo, não dá. Tá? Então a questão é, eu tinha um prédio, mas já que tem 10 andares. Os outros primeiros andares estão com a taxa de aço mínima. Agora, como que eu faço para chegar nessa resistência que eu tinha determinado, ó, de 169? Primeira coisa, eu vou ter que reduzir a compressão. 0,05 aqui, ó, já foi. Tá? Foi para 169, mas o momento foi para 7 no forçamento. Então, se eu colocar mais 2 barras, ok? Quem sabe reduzir um pouquinho aqui, menos 0,055, menos 0,06, 170 aqui, ó, tá quase no limite. Ele não deu. 12 barras, menos 0,07 agora. Ok, 169, momento de 8,3. 14 barras agora. Isso é questão que eu vou ter que aumentar drasticamente. Menos 0,075, menos 0,08. Ok, não deu. Menos 0,078 aqui, ó. Menos 0,077 aqui, ó. E a questão é, eu tinha um pilar, ó, que ele estava com 8 andares com taxa de aço de 8 de 10. Certo? Quando a compressão chegou no limite, né, quando tu começa a ter uma tensão muito pesada, eu começo a ter que colocar muito aço. Esse é um padrão que a gente tem em edifício, né? Quem sabe trocar aqui para 10 barras de 12,5. Ok? Agora está passando. Tá? Mas lembra que um andar antes eu estava passando com a taxa de aço bem menor? Pois é, agora eu vou colocar mais, agora 150 vezes 10 sobre 8. Ou seja, tem 187,5 toneladas de força aqui, ó. Então o próximo andar, ó, eu tenho 187,5 toneladas de força e um MD de 10 na força-metro aqui, ó, tá? Tínhamos crescendo proporcional. Tem um vento que vai piorar mais ainda isso aqui. Mas a questão base é, mais um andar. Quanto que eu tenho que fazer esse pilar para passar com mais que o S mínimo? Tá? Para passar, digamos aqui. Tá? E a questão é, eu tenho que chegar em 187, então eu tenho que deformar menos. Menos 0,05. Ok, não dá. Tá? Menos 0,04, menos 0,045, quem sabe chega a 187. Ó. 187,5, mas o momento está faltando. Troco para 12 barras. Posso reduzir um pouquinho aqui, ó, menos 0,04. Mas, ó, eu aqui, não, peraí, menos 0,04% aqui, ó. Passou com um pouco de folga aqui, menos 0,035. Ok, 198, ainda tem um pouco de folga. Não, menos 0, não, aqui eu estou aumentando, menos 0,045 aqui, ó. 192, menos 0,05, agora eu posso aumentar isso aqui, né, porque eu estou aumentando a caixa de aço. Ok, não foi suficiente, menos 0,055. Ok, ó, falta uma tonelada força-metro, não deu. Mais uma barra. Tá? Menos 0,06. Aqui está quase, menos 0,065. Não deu. Tá? Mais duas barras. Ok? Devo conseguir agora sim, né? Menos 0,065 aqui posso colocar. Mas a questão é, eu estava com 10 barras de 12,5, foi para 16 barras de 12,5 por questão de mais um andar. Okay? Então é por isso que no arranque do prédio eu tenho a taxa de ácido pesado. Inclusive a questão aqui é o seguinte, ó. Se esse valor aqui, ó, for maior do que 0,04, né? Até passar acima do máximo, né? Até para chegar em 8%, mas tem que fazer uns transpasses complicados, então deixar aqui o limite. Ok? Você viu a diferença que eu tenho? Por causa de um andar a mais tem essa diferença? Pois é, mais um andar aqui agora, 11 sobre 8. 206 toneladas e 11 toneladas força-metro. Tá? E aqui essa questão aqui. Tem que colocar, quem sabe, posso demonstrar, quem sabe, 22 barras de 12,5 para chegar no 206 toneladas. 22 deu certinho, 206 e 11. Quem sabe 20 barras passe. Mas a questão base aqui, ó, menos 0,06. Ó, menos 0, não, aqui, ó, menos 0,055, ok? 207 para 11, quase passou. Menos 0,054. Não, menos 0,05 menos 0,056. Ok? Tá, agora passou. Mas novamente foi mais 4 barras por mais um andar. Ok? E se eu continuar isso aqui, 150 vezes 12 sobre 8, já dá 225. Para chegar nesse último andar, digamos, bem no térreo, 225, eu tive 8 andares com taxa de aço mínima. A taxa de aço começou a aumentar rapidamente. Tá? Foi para 1%, foi para 1,5%, foi para 2% agora. Tá? E no térreo vai ter quanto? Tem que chegar em 225 toneladas. A questão aqui é o seguinte. Tá faltando, e 12 toneladas por metro, vamos imaginar. Tá? O que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. 20 barras dos pontos pequenininhos, vai colocar, quem sabe, 12 barras 16, dá uma taxa de aço similar, ó. 106 e 11, 106 e 10,7. 14 barras agora. Não foi suficiente nem no momento, nem na carga axial.
16 barras, ok? 16 barras 16. Então a questão é que eu estou com 2,5%. Ainda faltou um pouquinho no momento aqui, ó. Quem sabe, menos 0,055. Não, menos 0,05. Não. Tem que reduzir um pouco a carga aqui, ó. 222,22. Não. Aqui eu quero aumentar a carga. Menos 0,054. Menos 0. Menos 0,053. Ok. Tá? Então consigo chegar com 16 barras 16. Ok? Então, como que teria esse pilar? Bom, ele teria com um arranque pesado para burro, 16 barras 16. Um andar acima já vai tirar basicamente 20% desse aço, depois tirar outros 20%, vai estar com 60% do aço, depois 40% e depois todo o andar, os outros 8 andares, está em 20%. Também é por isso que a gente coloca tanto aço no primeiro andar. Por quê? Para me reduzir a seção ao mínimo que passa, tá? Por quanto menor for a seção inicial, mais economiza de aço mínimo lá depois. Ok? E é normal o primeiro andar testar 2,5% e reduzir tão rápido conforme a gente vai subindo, beleza? Mas por enquanto se é isso, posso até aqui agora aumentar isso aqui, ó, cálculo de ND e MD por domínio, ND e MD por domínio, né? Eu posso até colocar uma escala maior aqui, tá? Mas esse seria o cálculo para qualquer seção, digamos, qualquer seção de flexão normal, né? Flexão oblíqua dá um gráfico espacial, aí realmente se querer fazer isso aqui numa planilha vai ser bem complicado, recomendo você usar um computador realmente para fazer um método gráfico, ter que programar uma questão específica para calcular uma seção oblíqua, ok? Ou desenhar por seção no CAD 3D para conseguir imaginar isso aqui, beleza? Mas por enquanto seria isso e até a próxima.